Então, o primeiro vídeo da semana vai ser sobre fonética e fonologia. É uma disciplina, ou melhor, é uma playlist específica de linguística aqui do canal, playlist geral de linguística, mas a playlist específica de fonética e fonologia. E hoje, então, quero começar a premissa número 4 da fonêmica, que diz o seguinte: sequências, características de sons, a premissa número 4 da fonêmica, então diz o seguinte. Precisarei gravar mais de um vídeo porque é uma premissa bastante extensa. Sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de segmentos suspeitos ou sequências de segmentos suspeitos. Sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de segmentos suspeitos ou sequências de segmentos suspeitos. Antes disso, eu gravei a premissa número 1, 2 e 3. A premissa número 1, só para a gente entender um pouco melhor, né? Essas premissas da fonêmica são basicamente 4. A primeira premissa diz o seguinte: os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram, ou seja, os sons vizinhos, o contexto, né? As fronteiras de sílaba, a posição do som em relação ao acento. Isso é a premissa número 1. A premissa número 2 trata sobre a simetria fonética dos sistemas sonoros. E a premissa número 3, os sons tendem a flutuar quanto aos sons serem vozeados ou não vozeados. Então, no vídeo de hoje é a premissa número 4. Vamos tentar fazer a leitura só do primeiro parágrafo e os exemplos, e aí, nos próximos vídeos, eu continuo a partir desse ponto. Então, a noção de segmentos suspeitos, ou sequências de segmentos suspeitos, decorre das possíveis interpretações silábicas que podem ser dadas a um segmento ou a uma sequência de segmentos. Entende-se por interpretação silábica a análise de um segmento como consonantal ou vocálico em relação à estrutura silábica ou estrutura fonotática da língua. Pike, 1947, ilustra o aspecto prático dessa premissa com um exemplo abaixo, uma língua hipotética. Então vamos ver aqui. Primeiro exemplo, letra A, ma, gato. Letra B, bo, correr. Letra C, su, seria o equivalente a céu. Letra D, sa, equivalente a folha. Letra E, ya, equivalente a lua. E F, tsa, equivalente a 10. A primeira questão que se coloca aos dados apresentados é quanto à interpretação fonêmica da forma 4E, por exemplo. Cadê a forma 4E? Ou 3E, né? 3E nesse caso, né? 3E, ia e lua. O segmento inicial I deve ser interpretado como vogal ou como consoante? Essa é a pergunta. Foneticamente, não há dúvidas de que o segmento I é uma vogal, uma vez que este é um segmento produzido sem obstrução na parte central do trato vocal. A questão que se coloca aqui é quanto ao comportamento fonêmico desse segmento em relação ao sistema sonoro da língua. O segmento I pode ser foneticamente interpretado como vogal ou consoante, tendo mais de uma interpretação possível. O segmento I passa então a ser um segmento suspeito. Então, essa premissa 4, com relação ao que é um segmento suspeito, é que ele pode ser entendido como uma vogal ou como consoante. Tendo mais de uma interpretação possível, o segmento I passa então a ser um segmento suspeito. Vogal ou consoante? Essa é a pergunta. Sua interpretação na língua é dada pelo comportamento do sistema sonoro como um todo. Mais especificamente, a interpretação fonêmica do segmento I faz-se a partir da análise da estrutura silábica da língua hipotética, cujos dados são apresentados na premissa número 4. Em tal língua, não se observa a ocorrência de segmentos vocálicos em início de sílaba, nessa língua hipotética. Todas as sílabas são constituídas de sequências de consoante vogal, chamadas línguas CV. Portanto, para a língua hipotética ilustrada nesta última premissa, a interpretação fonêmica do segmento I deve ser assumida como uma consoante, não como uma vogal, pois esta língua não permite vogal sem uma consoante que a preceda. Temos então que a forma fonética IA, que significa lua, é transcrita fonemicamente como IA. O símbolo I indica que o segmento I é fonemicamente interpretado como uma consoante. Note que a interpretação de I como consoante e não como vogal segue o padrão silábico recorrente na língua, que é a sílaba CV. Bom, então eu vou parar por aqui, vou deixar para o próximo vídeo a parte 2 sobre essa premissa 4. Mas até aqui deu para entender que depende do contexto de uso, do que a língua aceita para ser uma consoante ou então uma vogal. Se existe essa dúvida se é uma consoante ou uma vogal, então dá-se o nome de segmento suspeito.
Deixa eu ver se é essa palavra que ele usa aqui. É, segmento suspeito. Então, para finalizar o vídeo, a premissa 4 diz o seguinte: sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de segmentos suspeitos ou sequências de segmentos suspeitos. Então, as características próprias daquela língua. Beleza? Próximo vídeo, parte 2 sobre isso. No vídeo passado eu tratei sobre a premissa número 3, uma das partes vou deixar aqui no final. Toda segunda-feira um vídeo sobre fonética e fonologia neste canal.